Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Norte do Sistema Norte de Comunicação. Hoje nós teremos uma entrevista muito especial. Se eu fosse você, eu ficava atento. Logo após começar essa entrevista. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bem, estamos de volta e hoje o nosso bate-papo aqui no Jornal Norte é com o ex-governador Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho voltou à pauta. Ele deu uma parada, ficou meio sossegado e tal, e voltou à pauta a esses dias, tendo o nome dele já sido divulgado para um processo eleitoral do próximo ano, que se aproxima. E eu vou conversar agora sobre isso, né, com o Ricardo Coutinho, mas antes, Ricardo, o governador Ricardo Coutinho sempre foi ligado muito à cultura do nosso estado, principalmente da nossa capital, João Pessoa. E eu, como jornalista, já divulguei diversas vezes eventos que o governo Ricardo Coutinho produzia, enaltecendo a nossa cultura, enaltecendo os nossos artistas. E agora, há pouco tempo, lamentavelmente, infelizmente, nós perdemos um dos maiores nomes da música popular brasileira, não só aqui para o Brasil, como para o mundo. Nós perdemos Antônio Barros. E eu queria começar esse nosso bate-papo, eu e o governador Ricardo Coutinho, exatamente sobre esse assunto. O que representa o momento para a Paraíba, governador, perder uma pessoa como Antônio Barros? Muito boa noite. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente, para que a gente possa conversar sobre cultura, política e muito mais. Eu quero agradecer o convite, né? Da outra vez que eu vim, a TV O Norte era uma outra situação. Então, eu acho que houve uma evolução enorme. Que bom, né? Da TV O Norte. Bom para o mercado, né, governador? É muito importante para o mercado, a diversificação da informação, né? Eu acho necessário. Né? Uhum. Então, para mim, eu disse isso ao comandante Diego Amarante, que eu fico muito feliz em perceber, né, o crescimento desse veículo de comunicação. Eu acho que Antônio Barros, ele é um patrimônio enorme da nossa cultura. Antônio Barros tinha uma facilidade em criar, em conceber uma letra, uma música que é impressionante. As músicas dele e de Cecel também, com Cecel também, era como se você já conhecesse há muito tempo. Eu tocava e você entrava naquele ritmo. É claro que Antônio Barros já tinha 95 anos, né? E teve uma vida boa até bem próxima à sua morte, o que é uma conquista, o que é uma dádiva, penso eu, né? Mas ele faz uma falta enorme no momento em que o Brasil precisa afirmar a sua cultura, né? A forma que a gente vai ter de sair desse embaraço que nós estamos vivendo, embaraço até psicológico do ponto de vista coletivo, é com a cultura. Esse mundo que está aí, o país que tiver mais determinante a sua cultura, vai ser um país que mais vai avançar. Eu não tenho a menor dúvida disso, e o Brasil tem essa capacidade, né? E dentro do Brasil, a cultura paraibana ela é muito forte. Eu lamento que a gente tenha perdido Antônio Barros, sabe, e eu lembro que no dia, quando eu abri o celular, estava lá a notícia. E eu até postei, né, para poder fazer uma corrente, né, de agradecimento pelo fato dele ter vivido ao nosso lado, porque de certa forma ao nosso lado, né, e nos
e ter dado tanta coisa boa e positiva para a nossa identidade cultural. O senhor fala de que eles produziam música, ele e a Cecel produziam músicas assim muito interessantes. Ele até me disse uma vez, a gente conversando, que aquela música Nunca Vi Coro de Cobra, nem Rastros de Lobisomem, uma coisa assim, se eu não me engano, é porque às vezes eu sou ruim de letra, mas da letra, foi um grande sucesso que o Ney Matogrosso encampou e estourou aí já era excelente o Ney Matogrosso, aí ficou mais ainda. Ele foi, segundo eu entendi, foi de uma novela. Aquele, acho que Dorico Paraguaçu, num personagem, numa das coisas ele vendo e ele fez. Olha a capacidade que tinha o Antônio Barros. Enorme. De ver em detalhes numa novela e tal, tirar aquilo ali para a produção de um grande sucesso. E um sucesso fácil. Fácil. Né? Todo mundo assim, se identifica com as coisas, né, que ele fazia, repito, sozinho ao lado de Cecel. Eu acho que ele tornou a nossa vida muito melhor. Muito mais fácil, muito melhor, é verdade. Governador, seguinte, nós temos aí as próximas eleições e o governador Ricardo Coutinho, ex-governador, ex-deputado, ex-prefeito, ex-vereador, vai para mais uma disputa. E qual deve ser a estratégia desta vez? O senhor está no Partido dos Trabalhadores, que é comandado pelo presidente Lula hoje no país, né, que é o nosso presidente. Como vai ser a estratégia daqui até as próximas eleições? E o senhor realmente é candidato? Sou sim. E sou candidato a deputado federal, ou pré-candidato, né? Aldo, porque eu tenho uma leitura não muito boa do nosso Congresso. Eu acho que nós precisamos pegar os quadros que, porventura, existam, não interessa a posição política, mas os quadros qualificados que, porventura, existam, e reforçar o Congresso. Porque eu acho que, a partir de uma maioria que hoje tem o Congresso é meio que perdido, no momento em que a gente precisa de altos debates. Observe, nós precisamos disso, o mundo precisa disso. No mundo você está discutindo internet, no mundo você está discutindo guerra comercial, né, alíquotas de importação. É um mundo que, ao mesmo tempo que tem os seus perigos, pode abrir oportunidades enormes, principalmente para uma nação, para um país como o Brasil. O Brasil dialoga com o Oriente e dialoga com o Ocidente. Né? Mas, para isso, eu acho que o Congresso precisa ajudar nessa caminhada. E, sinceramente, eu acho que tem atrapalhado muito, né, muito o próprio país, porque discute coisas que não têm nexo, discute situações que são anômalas, que você tenta achar aonde é que está serventido aquilo, e você não encontra. Semana passada, a gente teve um debate no Congresso de que queriam tirar a arma da segurança de um presidente da República, não interessa quem seja ele. Mas como é que até porque vai ser dele, vai ser do próximo. Vai ser exatamente. Como é que você tira a arma de uma segurança da maior autoridade do país? Né? E, ao mesmo tempo, quem propõe isso quer armar todo mundo. Quer armar médico, quer armar advogado, quer armar padeiro, quer armar todo mundo. Ou seja, é um debate estéril. E você só consegue modificar colocando pessoas que possam fazer um outro debate, né? E eu me sinto nessa condição. Eu sou uma pessoa que, assim, estudo, eu sempre estou ali lendo, procurando incorporar novos conhecimentos. Acho que, rapaz, a situação do mundo hoje, sabe, nós estamos às vésperas de um mundo efetivamente multipolar. E o Brasil vai ser um polo. Ninguém se iluda com isso. Né? O Brasil não vai ficar sendo, como disse ontem um secretário dos Estados Unidos, o quintal dos Estados Unidos. Não tem essa história. O Brasil vai ser um polo, a Índia vai ser outro, a China vai ser outro, os Estados Unidos será outro, ou seja, mas uma realidade totalmente diferente daquela que nós tínhamos até então. Né? E isso é muito importante para a humanidade. Nós estamos num momento, quando você abre, e eu vi isso, você chega na China, tem táxi drone, sem piloto.
sem piloto, você pega o táxi e voa. Você imagina o que é isso? E ao mesmo tempo o grande desafio que é como incorporar as grandes massas trabalhadoras, né, para que elas continuem a consumir, para que elas continuem a viver uma vida melhor, inclusive. Então, é um mundo cheio de oportunidades e cheio de perigos. E a política ela vai ter que resolver isso. Né? É por isso que, na minha opinião, tem que melhorar. Eu passei 2 anos, eu te disse da outra vez, né, que meu filho nasceu, o mais novo, o Jonas, e ele está com 2 anos agora, né? 2 anos e 1 mês. E eu tinha prometido a mim mesmo que eu passaria 2 anos cuidando tal, e coisa que eu não pude fazer das outras vezes. Né? Então, ele já tem 2 anos, e eu decidi tentar contribuir com isso, com a política, né, com o Congresso, sendo candidato a deputado federal. E vou fazer a campanha da minha forma. Eu vou percorrer os municípios, qualquer município que eu vá, Aldo, qualquer um, eu vou encontrar uma obra de grande porte, importante para a população que eu tenha feito. No seu governo do Estado? Qualquer um. Passagem, 1.500 habitantes. Tem uma ponte enorme e uma estrada, porque antes não tinha estrada. Uma ponte que passa por cima do rio. E eu lembro que eu fui inaugurar, eu conheci uma mulher que ela deu à luz na beira do rio, porque não dava para passar de balsa para poder chegar a Patos. Então, essas histórias têm aos montes. Eu conheço os quilombolas, eu conheço as aldeias indígenas, eu faço política, sempre fiz política, não é agora, dessa forma. E vou levar essa alternativa. Política desde os tempos da faculdade, né? Desde os tempos. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai voltar naturalmente a falar sobre um assunto muito interessante que o senhor colocou, que é a atuação da Câmara Federal. Mas existe um outro detalhe também, que nós temos aqui o deputado Luiz Couto, que também tem um espaço bastante interessante na política do Estado. O senhor acha que pode, em algum momento, competir com o próprio Luiz Couto nessa disputa para a Câmara? Eu penso, primeiro, que Luiz Couto é o principal representante do PT. Eu acho que Luiz Couto, se tem alguém que tenha um perfil mais identificado com o PT na Paraíba, é Luiz Couto. Luiz Couto é um grande quadro. Luiz Couto presidiu a Comissão de Direitos Humanos do Congresso 4 vezes. É muita coisa. Né? Ninguém, não existe outro deputado que tenha essa condição de ter presidido 4 vezes. E eu acho que Luiz Couto tem todo o direito de novamente ser reeleito. Né? E o que eu penso é que nós precisamos somar. Né? Nós precisamos sair dessa história de eleger um para eleger 2. Né? Nós precisamos perceber... E há espaço para isso? Sim. Porque nós vamos lançar os quadros que a gente tenha exatamente para a federal. A chapa ela será muito mais forte, né, para que a gente possa sair dessa condição de aumentar numericamente a nossa representação do campo democrático e popular e, ao mesmo tempo, ter a chance, digamos assim, né, de poder encarar 2 deputados federais pelo Partido dos Trabalhadores por esse lado e melhorar a intervenção dentro do Congresso. Eu espero, né, ter a oportunidade de ser deputado ao lado de Luiz Couto, sem dúvida nenhuma. E ao lado de qualquer companheiro que esteja construindo esse momento. Né? Então, eu vi muitas vezes, se você me permite, Aldo, uma tentativa, né, de algumas pessoas de colocar como se a minha candidatura fosse impedir a de Luiz. Tal. Você percebeu isso na imprensa, em alguns sistemas de comunicação? Não tem nada a ver, nós estamos vacinados contra isso. Né? Luiz tem a votação que sempre teve, importante. Né? Tem núcleos que votam em Luiz pelo trabalho dele. E como tem núcleos que votam em mim pelo trabalho que eu fiz. Né? Então, eu não vou competir, eu vou somar. O número de eleitores no Estado é bastante significativo para ambas as candidaturas. É bem maior, né? Uhum. E eu acho que está na hora da gente deixar de pensar pequeno, pensar grande, pensar maior, né?
O PT, eu acho que tem essa obrigação. Como é que o partido do presidente da República não sai dessa situação aqui no Estado? De ter apenas um candidato? Isso De aí ter apenas um, suado. Na verdade, acaba não fazendo sentido, né? Não tem isso. Como é que um candidato a presidente tem 70% dos votos, como Lula tem, como a Dilma teve, como o Haddad teve 69%, e você não tem uma representação coerente com isso? Não é? Então, é buscar isso, é ver onde é que nós falhamos na nossa intervenção, né? E procurar fazer com que o nosso discurso, né, ele tenha conteúdo suficiente para atingir as pessoas, para atender aquilo que as pessoas querem. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente retorna ainda conversando com o ex-governador Ricardo Coutinho. Até já. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Bem, estamos de volta com o jornal O Norte e olha, a gente vai fazer uma ponte direto com o Brejo Paraibano. Nós vamos conversar com o Gerson Paulino, que tem todas as informações do que está acontecendo nessa região tão bela do nosso estado, Paraíba. Aqui, vamos lá. Gerson, muito boa noite para você, seja bem-vindo. Olá, Aldo. Olá, amigos telespectadores da TV O Norte. Estou aqui diretamente da nossa querida capital paraibana da cachaça, a capital paraibana das flores, o berço cultural da Paraíba, a querida cidade de Areia, trazendo as notícias que são destaques da nossa região durante esta semana. E eu trago para vocês o seguinte, que a cidade de Alagoa Nova irá realizar, do dia 23 ao dia 28 do corrente mês, a Festa do Produtor Rural. É um evento que já consagrou a cidade no calendário de festas e de eventos voltados para este segmento na região do Brejo da Paraíba. Tal sinal é que hoje a Alagoa Nova faz parte da Rota Cultural Caminhos do Frio, graças à sua extensa produtividade. E é isso que a prefeitura da cidade estará oferecendo a quem participar deste evento, onde irá reunir exposições, feiras, eventos culturais, degustação de produtos da culinária da região. Essas são algumas das atividades que nos assegurou o prefeito municipal, o Francinildo Pimentel. Eu gostaria também de ressaltar que, além da festa, com as exposições, com as feiras e com a parte mais técnica do evento, irá também acontecer grandes shows musicais. A cidade que já está consagrada com esse tipo de evento
irá trazer Wesley Safadão, irá trazer Tati Guel, como também Natan, Henri Freitas e tantos outros que irão fazer parte do evento que está consagrado no calendário turístico do estado da Paraíba. Então, esse é o nosso destaque da nossa semana, que é o evento da Festa do Produtor Rural da nossa querida cidade de Alagoa Nova, aqui na região do Brejo da Paraíba. Ok, Gerson, obrigado pelas informações e até uma próxima, tá certo? A gente conta sempre com você, tá bom? Obrigado aí. Eu vou voltar a conversar com o governador Ricardo Coutinho. Governador, como é que vocês vão tentar resolver o problema no estado com mais de um pré-candidato? Tem o senhor, tem o Luiz Couto, provavelmente pode aparecer mais um e tem espaço para todo mundo? Precisa aparecer, não mais um, mas vários, né? Eu gostaria muito que, por exemplo, Márcia Lucena fosse candidata a federal. Nós vamos ter uma outra candidatura da Gabi Bevenuti, né, que foi candidata a vereadora aqui. Ela teve 3.600 votos, uma votação incrível. Sabe, uma pessoa que não tinha absolutamente nenhuma estrutura, ter 3.600 votos, ou seja, uma candidatura dessa à federal, ela vai representar uma grande parte, né, de uma parte da população que aqui existe, né? Nós queremos que pessoas que porventura hoje não estejam no PT, mas se concordarem com o PT, venham para se candidatar. Eu penso o seguinte: quanto mais candidatos tiver, não tem por que eu ser contra. Eu tenho que ser a favor, porque eu vou estar contribuindo para que o PT faça 2, ou, sabe? É isso que eu quero, né? Então, eu sou dessa filosofia, não vou brigar com ninguém. Eu acho que é como você disse, tem voto para todo mundo, as pessoas estão aí para serem convencidas, e a partir do convencimento, nós teremos uma determinada votação. Que avaliação o senhor faz hoje da bancada paraibana na Câmara Federal? Eu vou ser muito sincero, Aldo. Eu acho que, com raras exceções, né, não se discute política, se discute emendas. As emendas todo mundo tem, todo deputado tem. Ou seja, se é 55 milhões, que é um absurdo, convenhamos, para cada deputado, né, todos têm. Agora, discutir política, se você pegar a grande parte da nossa bancada, nunca deram uma opinião sobre o 8 de janeiro. O que é um absurdo, né? Porque, independentemente da sua posição política, houve uma tentativa de golpe, né? Houve alguém que colocou uma bomba num caminhão cheio de combustível para explodir no aeroporto de Brasília no dia 23 de dezembro. Houve no dia 8 de janeiro de 2023, 16 torres bombardeadas para faltar energia em todo o Centro-Oeste. Não é? Isso é muito grave. Havia um plano para matar o ministro Alexandre de Moraes, o vice-presidente Alckmin e o presidente Lula, um plano para matar. Isso então, não é uma bobagem. Isso é mais um golpe que esse país, uma tentativa de golpe que esse país passou. O que me parece que é o saldo positivo dessa tragédia é que, pela primeira vez, nós vamos ter gente responsabilizada e punida, incluindo os generais. Não é? O que é fundamental. Você tem diante de si, assim, você pega a história do Brasil, desde o golpe que depois de Dom Pedro, até hoje, né? Porque a nossa república, na verdade, foi um levante armado, sem participação popular, que tomou o poder e instituiu uma república. Ainda bem que instituiu uma república, né? Mas, desde essa época, passando por todas as tentativas, você nunca teve a punição de absolutamente qualquer pessoa. Nós tivemos torturas, mortes, desaparecimentos, e ninguém nunca respondeu por isso. Então, e é preciso parar com isso, porque a democracia de um país não suporta mais isso. Somente um país como o Brasil, que está
dialogando com o mundo, né? E eu acho que nós precisamos ter em mente exatamente essa, e isso passa pela melhoria do Congresso. Porque enquanto o Congresso fica lá discutindo que tira a arma de um, bota a arma para muitos, e esse tipo de coisa, discutindo uma anistia. Naturalmente que é um assunto bastante sério e importante, e um político de sua qualidade eu não poderia passar aqui no jornal sem a gente tocar nesse assunto, até pela sua sapiência desse assunto. E do próprio assunto que a gente está falando, que é a atuação da Câmara Federal. A Câmara Federal hoje já discute, me parece que já tem aí 265 assinaturas para que haja esse processo de anistia em discussão no plenário da Câmara. E a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, esteve recentemente numa entrevista, numa coletiva, e ela falando sobre os excessos. Eu falando no ministro Alexandre de Moraes, que já deu um passo para trás com relação a uma pessoa que estava envolvida, uma cabeleireira e tal, que escreveu lá na estátua da Justiça, e já está em casa com o tornozeleiro e que não era assim e tal. Muito bem, esse assunto é para ser discutido ou é para ser mantida as determinações da Justiça com relação às prisões dessas pessoas que participaram? É para ser mantido, não tem a menor dúvida. As gerações futuras agradecerão se o Brasil conseguir manter as punições e ampliá-las na investigação dentro do Estado de Direito para empresários que financiaram isso. Óbvio, você não teria jamais essa extensão toda que a gente conhece que aconteceu sem o financiamento. E políticos. Como é que uma tentativa de golpe que levou todo esse tempo, não foi só um episódio, até agora não tem nenhum político? Será que não tinha nenhum deputado que soubesse disso? Será que não tinha nenhum senador que soubesse disso? Impossível. É claro que é impossível. Não é? E mais, existe uma narrativa, uma disputa de narrativas. Por exemplo, essa senhora aí, essa mulher que pichou com batom, ela não foi presa, não foi por conta do batom. Ela foi presa porque toda a atuação dela nas mídias sociais, nos acampamentos, ou seja, ela era uma pessoa considerada como líder desse processo, das células que lá tinham. Né? Concebe na cabeça de alguém que as áreas em frente aos quartéis são áreas de segurança máxima. Ninguém pode parar lá, não. Pode ver. Um carro não pode parar, ninguém pode. Concebe-se que centenas de pessoas tenham feito acampamento, auxiliados pelo próprio Exército. Não é? Ou seja, o Brasil não pode ser essa republiqueta de bananas. O Brasil tem que ter um regime que, independentemente de quem ganhe, se for extrema-direita, se for centro, independentemente de quem ganhe, você tem que respeitar. Bolsonaro ganhou e o que o PT fez? O PT foi fazer a oposição e pronto. Ficou ali. Né? O PT não ficou dizendo que a urna não prestava, não ficou atacando o STF, não ficou atacando o TSE. Em absoluto. Né? E eu penso que é a chance do Brasil. O Brasil tem uma chance de, pela primeira vez, colocar a sua democracia num patamar realmente, né, diferenciado em relação à sua história como um todo. E como é que o senhor vê a posição da agora ministra Gleisi Hoffmann, né? Com relação a esse processo de anistia, de dar um passo para trás para não punir tanta gente com tanta severidade? A ministra Gleisi Hoffmann, na verdade, depois ela soltou uma nota dizendo que foi mal compreendida, que ela não podia discutir, como ninguém pode discutir as penas, porque isso cabe ao judiciário. Né? O que é uma coisa óbvia, e que eu acho que a ministra Gleisi é um dos principais nomes que a política brasileira hoje tem. A ministra Gleisi assumiu o Ministério das Relações Institucionais, com pouco tempo
né, conseguiu aprovar um orçamento numa sexta-feira, o que é algo, né, para quem conhece Brasília, algo fora, né? Uma sexta-feira realmente. Na sexta-feira né? E conseguiu aprovar, porque, por incrível que pareça, o Brasil estava há 3 meses sem ter o orçamento. Imagine, esse é o nível que nós estamos vivendo. Uma maioria que simplesmente quer eliminar o governo. Mas o governo foi quem ganhou as eleições. Uma coisa é fazer oposição, tem todo o direito, mas você não pode eliminar o governo. Não é? O governo, né? Além do que, Aldo, se você me permite, nós estamos vivendo uma época onde as narrativas, como eu disse, se sobrepõem aos fatos. Porque, por exemplo, 61% da população diz que a economia vai muito mal. Não é isso? Isso. 61%. Uma pesquisa recente. Ok. Aí, quando você pega os dados da economia, você vai ter um desemprego em torno de 6%, baixíssimo. Estados Unidos, ninguém tem isso, 6%. Você tem um país que recebe investimentos cada vez maiores externos, nenhum país está tendo isso, o Brasil está tendo isso, 6,4 bilhões de uma farmacêutica lá para Minas Gerais, trazida pelo governo do Brasil, né? 34 bilhões do Mercado Livre, que é uma plataforma de vendas, né? 34 bilhões. Né? Ou seja, o Brasil tem uma redução do comprometimento da sua dívida pública em relação ao PIB. Em 2019, antes da pandemia, era 87%. Né? A dívida pública correspondia a 87% do PIB. Agora, em 2024, depois da pandemia, está em 75%. Então, como é que você pode ter um mercado que todo momento diz que o Brasil vai implodir, que o Brasil vai acabar, né? E, ao mesmo tempo, os dados são indiscutivelmente bons. E é essa mensagem de uma parte da mídia, da grande mídia corporativa, e do mercado que a população está incorporando. Não são os dados reais. Os dados reais, se o país não tem tanta coisa a comemorar, mas os dados são positivos. O Brasil é o 5º país no mundo a ter o maior crescimento do PIB do ano passado, 3,4%. Por coincidência, os 6 maiores são do BRICS, né? Dessa articulação do chamado Sul Global. Ou seja, nós estamos diante de narrativas, porque hoje vale mais uma fake news do que uma verdade. E é preciso você olhar de frente para esse problema que põe em risco todas as democracias do mundo. Nós vamos a um rápido intervalo novamente, daqui a pouco a gente retoma esse nosso bate-papo com o governador Ricardo Coutinho, mas a gente vai ao sertão, a gente vai para Catolé do Rocha, onde está o nosso querido Isley Freitas. Isley, boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Jornal Norte. Muito boa noite, Aldo Schuller, boa noite a todos os nossos amigos e amigas que estão acompanhando o Jornal Norte, aqui pelo seu Sistema Norte de Comunicação. Chegando com informações de Catolé do Rocha e região. Começando lá por São Bento, a capital mundial das redes, onde o prefeito Jefferson Carnaúba, do PSB, realizou na última segunda-feira um evento que marcou os 100 dias da gestão Jefferson Carnaúba à frente da Prefeitura de São Bento. O evento, que foi realizado na Praça da Rua Velha, apesar da grande chuva que caiu em São Bento, né, naquela noite, muita gente participou, muita gente esteve presente. O evento que contou com a presença do ex-prefeito de São Bento, Jarques Lúcio, e também do deputado federal Murilo Galdino, do Republicanos. Agora, chegando em Catolé do Rocha, na última quarta-feira, agora, a Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha, a Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a entrega do tradicional peixe da Semana Santa. A Prefeitura de Catolé do Rocha, né, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a entrega na zona rural e também na zona urbana. Né, várias pessoas, beneficiários do Bolsa Família, né, e também uma grande parte da população catolense fez parte desse momento recebendo o tradicional peixe da Semana Santa. Né? Peixe
macarrão e também flocos de milho, né, o flocão. Essa entrega aconteceu na última quarta-feira, contou com a presença do prefeito de Catolé do Rocha, Laurinho Maia, do União Brasil, da primeira-dama de Catolé do Rocha, dona Jéssica Maia, também da secretária municipal de assistência social, Janaína Diniz, e um grande número de secretários, funcionários e servidores da prefeitura de Catolé do Rocha. Muita gente feliz com essa entrega do peixe, mantendo a tradição de décadas em Catolé do Rocha, que é a tradicional entrega do peixe da Semana Santa. Trazendo essas informações, Aldo, eu encerro aqui a minha participação, deixando um abraço para você, para todos os nossos amigos, desejando uma feliz Páscoa a todos. Nos encontramos na próxima edição do Jornal Norte, diretamente de Catolé do Rocha para o Jornal Norte, repórter Isley Freitas. Um grande abraço a todos. Aldo Schuller, é com você dos estúdios. Ok, Isley, obrigado, hein? Obrigado por sua participação. Então, daqui a pouco a gente retorna, tá certo? Até já. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Muito bem, estamos de volta com o Jornal Norte. Nós estamos conversando com o ex-governador Ricardo Coutinho. Falamos sobre cultura, agora já estamos batendo um papo sobre, naturalmente, política. Governador, o senhor falava há pouco sobre 61% dos brasileiros não estarem satisfeitos com a forma de governar do atual governo federal. Da economia. Da economia, exatamente. E aí é o seguinte, a insatisfação pode acabar tirando os votos do Partido dos Trabalhadores nas próximas eleições. Como garantir que isso não aconteça? Olha, eu acho que esse quadro que está aí vai mudar totalmente. Né? Ninguém se iluda. Como se diz no popular, nós temos aí um cidadão que tem um faro político que eu não reconheço em nenhuma outra pessoa dentro da política brasileira, que é o presidente Lula. É um dos maiores líderes políticos desse país, sem sabe? É um cara que renasceu diversas vezes e vai continuar renascendo, né? E mais, nós lutamos contra fake news, ou então com informações que não têm a devida base. Vai chegar um momento, né, que eu espero que a gente tenha a capacidade de fazer isso, que nós vamos dizer para as pessoas que, em relação à economia, o mais importante está aqui, é desemprego baixo, é crescimento, é a indústria empregando mais, é isso que interessa, porque era isso que sempre interessou, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, para as pessoas. Você olhava para a economia e dizia, olha, se eu tenho aqui esses dados, a economia está indo bem. Né? Hoje, as pessoas não sabem o que esperar da economia, né, por conta dessa confusão. Aldo, nós tivemos aí um fato que bem reflete isso que eu estou dizendo, que era a falsa informação de que haveria cobrança no Pix. E todo mundo acreditou. Impressionante isso.
todo mundo acreditou. E não havia cobrança no Pix. Não, sabe, nem havia nem haverá. Né? Mas as pessoas acreditaram. E, erroneamente... Isso aí não foi um passo atrás do governo? Eu acho que foi um erro. Porque era manter, e quando começasse, você está aí. Cadê Não tem isso. Né? Então, quem estava afirmando isso, estava usando de má fé para iludir a população. Eu acho que foi um erro que o governo fez em ter recuado. Né? Porém, o que eu quero dizer é que o conteúdo do debate é entre fake news, é entre mentira e aquilo que é verdadeiro. E eu acho que nós vamos ter um ano de muitas entregas que o presidente Lula irá fazer, né? E isso vai trazer a normalidade do sentimento, do conhecimento das pessoas em relação ao que esperar da política, né? Então, eu penso que a virada de ano teremos um quadro bem diferente a esse quadro que está aí, até mesmo porque, nessa última pesquisa do Datafolha, com tudo isso, né, 61% dizendo que a economia não vai bem e tal, quando ela vai bem. Então, 61% dizendo que não vai bem, porém, Lula ganha de todos os concorrentes. E nessa situação, né? Ou seja, eu penso que nós todos, não é o pessoal do PT, não é do partido A, B ou C, nós todos, sociedade, nós temos que ter um compromisso com essa coisa da verdade, porque se a internet continuar a ser usada exclusivamente para isso, não vai ter uma democracia no mundo que consiga se segurar. O senhor é a favor da regulação da internet? Total. Não é isso regulação, não é ruim? Não é regulação. Não é ruim para a democracia? Eu acho que é profundamente necessário para não só a manutenção da democracia, como o desenvolvimento dela para formas onde a participação popular seja maior. Eu não me sinto satisfeito ou representado com esse modelo liberal de democracia. Cada um faz o que quer. Não, eu acho que você tem que ter instrumentos mais fortes de acompanhar aquilo que é público. Agora, a internet, nós não podemos ter uma população mundial subjugada a meia dúzia de pessoas bilionárias, né, que manipulam o sentimento coletivo de ódio com o seu inteiro teor. É o Zuckerberg, é o Elon Musk. Isso é uma plutocracia. É isso que está existindo no mundo. E é preciso que cada país olhe para isso. A Austrália, Aldo, que não é um país socialista, não, a Austrália faz parte do Reino Unido, né? A Austrália, ela já aprovou uma lei onde abaixo de 16 anos ninguém pode ter rede social, veja bem, sob pena de ter pesadas multas para as big techs, o que é importante, não é para quem tem, naturalmente, e para poder domar aquilo que eles sabem que existe, sabem mais do que a gente. Né? As pessoas estão ficando, eu vejo meu filho às vezes está fazendo uma coisa ou outra acelerado, colocou a televisão, a imagem, parou. Isso, sabe, ele fica intacto ali olhando. Né? Eu fui cortar o cabelo hoje, colocou a telinha na frente, deixou cortar. Ou seja, isso afeta muito mais aos seres humanos do que a gente imagina. E é preciso tratar disso. É preciso ter a capacidade de fazer com que a internet sirva à humanidade. E não se servir da humanidade. Tem que servir à humanidade. Não é? Se a gente não fizer isso, nós vamos ter, dentro de pouco tempo, populações agindo como autômatos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? E acho que isso deve ser feito com amplo debate. O senhor fala em debate, e existe um debate hoje muito acentuado entre sistema judiciário e sistema legislativo. Parece que existe um embate com a nossa Suprema Corte e com a Câmara Federal. Esse processo da anistia agora, que está muito na pauta, e eu gostaria de saber também da opinião do senhor com relação à ação do presidente da Câmara Federal, paraibano Mota, existe um desencontro muito grande. Existe uma informação aqui, uma informação ali, e acaba gerando muita controvérsia. E o embate fica nítido, tanto nas redes sociais como
na mídia de um modo geral. Como é que você vê esse embate? Eu Isso acho... é salutar ou é prejudicial para a democracia brasileira? O embate pelo embate é prejudicial, né? Porque tem muita coisa, Aldo, que, na minha opinião, seria dispensável. Né? Nós precisamos compreender que, depois que o Supremo decide, decidiu. Esse é o papel dele, não é o papel do Executivo, não é o papel do Legislativo. Né? Eu acho, por exemplo, que o presidente Hugo Mota, que é paraibano, que é o presidente da Câmara, ele não pode pautar, não deve pautar, porque senão ele vai incendiar esse país. De que forma você acha? De que forma? Colocando para as pessoas que isso vai ser uma realidade, que não vai ser. Porque a democracia é uma cláusula pétrea, ela não pode ser mudada. E quando se atinge a democracia, na Constituição de 88, quando se atinge a democracia, como se tentou atingir agora, você não pode anistiar. É uma cláusula pétrea, compreendeu? E estão enganando, novamente enganando a população. Porque Bolsonaro só pensa nele e está usando os outros que ele fez de massa de manobra para poder, enfim, fazer isso que infernizou esse país o tempo todo, e ao mesmo tempo você não consegue ver uma escola feita na época que ele foi presidente, não consegue ver uma rodovia, um hospital, não tem nada. Foi o tempo todo com, sabe, jogando para um lado, jogando para o outro, com bobagens, sabe, bobagens, imitando gente, que é uma bobagem grave, imitando gente que estava morrendo de Covid, coisas desse tipo, né? Profundamente deselegantes. Pois bem, então eu acho que não adianta vender a ideia de que a anistia vai ser possível, porque eu tenho certeza que que o Poder Judiciário, através do STF, vai considerar essa lei ilegal, porque como é que uma lei vai derrubar um artigo, uma cláusula pétrea da Constituição? Não existe. Mas já houve outras vezes nesse nosso país o processo de anistia e foi... Já em 79, Sim. Houve um processo de anistia. A Constituição de 88, né, tornou a democracia naturalmente como uma cláusula pétrea. É essa a questão central. Porque se for assim, Aldo, a cada 10, 20 anos nós vamos ter novas tentativas de golpe. E esse país não vai ter sossego. A América do Sul não vai ter sossego. Porque hoje você tem uma facilidade enorme, né, de manipular os sentimentos coletivos de ódio, sabe, de certezas que não são certezas ou que não são certas. Né? Você tem isso muito presente. E eu acho que, a partir dessa, que eu falou, dessas big techs, claro, dessas mídias sociais, ou seja, eu penso que o mais importante para o Brasil é que essas pessoas que tentaram, sabe, explodir caminhão com gasolina, com a bomba, que tentaram, no dia 12 de dezembro, no dia da diplomação do presidente Lula, Brasília foi tomada por e ninguém foi preso. Viraram ônibus, atacaram a sede da Polícia Federal, tudo isso organizado com os kid pretos, que são tropas ditas de elite do Exército. É muito grave tudo isso, Aldo. Isso não é possível que se passe a mão sobre a cabeça disso, porque daqui a pouco esse pessoal voltará. Então é preciso que as pessoas respondam pelos seus atos, dentro do Estado Democrático de Direito, que é isso que está sendo observado. Se fosse na época da Lava Jato, uma pessoa, o exemplo, né? O Bolsonaro já estaria preso. É óbvio. Porque o presidente da Odebrecht passou 2 anos e meio preso. Não é? Ou seja, está sendo feito tudo dentro do Estado de Direito, o que é importante ressaltar. Mas eu acho que se houver um recuo, sinceramente, eu penso que nós vamos pagar muito caro. Com relação ao Legislativo e Judiciário... O senhor não teme essa instabilidade entre poderes? Eu temo essa instabilidade. Agora, eu acho que o STF vem cumprindo um papel fundamental. O STF, de alguns anos para cá, o STF foi o grande fiador da democracia. Foi o STF que repeliu
Inclusive dizendo que o Exército, as Forças Armadas, não tem poder moderador. Essa era uma fantasia, né? Ou seja, Forças Armadas que podiam influenciar internamente. Mas o STF, eu acho que ele garantiu e tem garantido esses avanços democráticos. Ninguém se iluda. Nós estamos vivendo momentos de tensão e de crise, estamos. Mas é das tensões e das crises que você evolui, né, para sair com a democracia muito mais fortalecida. Mas para isso, para ter paz, né, para ter democracia, é preciso ter exatamente justiça. A justiça tem que ser feita, né? E se um presidente, ele mesmo diz que imprimiu a minuta do golpe, ele diz isso, ele confessa, não é? Ele confessa. Ele diz que conversou com os ministros. Ele não desdiz que o ministro do Exército, que o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica lhe afirmaram que não participaria do golpe e que o prenderia. Ele não desdiz isso, ou seja, aonde é que nós estamos? A gente acha que, se a gente achar que isso é normal, né, sinceramente, a gente não tem a compreensão exata daquilo que é democracia. O senhor acha que o paraibano absorve bem essa fala do senhor com relação a esse processo democrático? Se não absorver, é meu dever continuar falando, não é? Porque eu não posso me mirar pela média, né? A minha lógica não pode ser falar aquilo que querem ouvir porque eu vou atrás de um voto. Você sabe que eu não sou desse jeito. Minha história é outra, completamente diferente. Eu luto para ter o direito de expor as minhas ideias e, claro, respeitar a dos demais. Então, se eu chegar num canto que a plateia é majoritariamente contra aquilo que eu vou falar, eu não deixo de falar, não, eu falo. Sempre fiz isso, né, e eu acho que as pessoas compreendem isso, né? E acho que o paraibano, como nordestino, fundamentalmente, eu acho que essa região é a região mais politizada do Brasil. Porque se não fosse, Aldo, não tem a menor dúvida, se não fosse, seria a que cairia primeiro, né, na política de toma lá da cá, que ocorreu, por exemplo, em 2022. Né? E o Nordeste, ele resistiu, as pessoas resistiram. Ou seja, Ricardo Coutinho está pronto para o embate em 2026. Eu espero que sim, eu estou confiante, e acho que eu posso contribuir. Né? Eu posso contribuir na diversidade de opiniões. Né? E é por isso que eu resolvi colocar o meu nome, né? E vou andar por esse estado, vou visitar muita coisa que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de plantar. Muita coisa, Aldo. É muita coisa. Eu vou andando assim e vou lembrando. Pra você ter ideia, eu estava num podcast no sábado passado, Cidade Verde. Aí eu comecei a lembrar que a praça foi feita quando eu era prefeito, 2 PSF foi feito 8 PSFs foi feito quando eu era prefeito, a escola municipal eu era prefeito, uma creche, ou seja, 110 ruas calçadas. Assim, isso na capital. Agora, no Cidade Verde, aqui, né, no Mangabeira 8, e aquele condomínio para idosos, Cidade Madura, e coloquei lá também, só ali naquele canto. Então, eu acho que eu tenho, vamos dizer assim, condições suficientes de caminhar por esses cantos todos e pedir às pessoas uma chance para representá-las, bem representá-las no Congresso Nacional. Governador, obrigado pela entrevista, obrigado pelo bate-papo. Espero que o senhor retorne aqui para continuar. É um prazer muito grande revê-lo, você sabe disso. Meu. Muito obrigado. Muito bem, vamos ao nosso litoral norte, vamos lá? O litoral norte da Paraíba, aliás, belíssimo litoral norte. Né? Vou conversar com o José Francelino, que tem as informações desse litoral todinho. Conte tudo e não esconda nada, meu amigo. Boa noite. 135 duplas participaram da segunda etapa da Copa Paraíba de Vôlei de Praia, que aconteceu aqui em Lucena no último final de semana.
O local escolhido para as competições foi a Arena Beach, no centro da cidade. Equipes vindas de vários estados brasileiros e até mesmo de outros países estiveram presentes na competição. Hanna Rebeca, atleta da categoria Sub-19 e campeã geral da penúltima etapa, participou do evento e falou como foi a experiência de competir pela primeira vez aqui em Lucena. Está sendo incrível porque a qualidade das quadras, o vento que é mais fraco, até porque tem gente que não sabe muito jogar pro vento e ajuda a jogabilidade da dupla. E eu espero que essa competição seja muito especial, tanto para mim como para vários outros atletas. Esta é a segunda vez que a Arena Beach cedia o evento por apresentar as condições necessárias para a realização das competições. Um nível excelente, uma competição magnífica. Lucena, porque Lucena tem esse clima tropical, é um pouco menos de vento, a areia é muito boa, né? Não afunda tanto, tá certo? Uma recepção excelente e os apoiadores aqui, né? Que abraçam essa competição e que faz acontecer aqui. O vereador e empresário Messinho, um dos patrocinadores desta etapa, fez questão de destacar a importância de um evento como este para o município. A cidade de Lucena, ela respira esporte, né? Ela respira esporte. Temos uma orla, uma faixa de praia enorme, que está trazendo agora pela segunda vez a etapa da Copa Paraíba de vôlei. E no outro evento que teve, nós apoiamos. E não ia deixar de apoiar isso novamente. Dessa vez nós somos o patrocinador master, tanto o Messinho da UP como a UP Fibra, trouxe aí o evento para cá com o SAMI, e é muito importante isso para a evolução do esporte na cidade. Ok, José, obrigado pela sua fala, obrigado pelas informações e a gente espera contar com você na próxima oportunidade, tá ok? Um abraço forte e a gente vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tenha uma excelente sexta-feira, final de sexta-feira, um excelente final de semana também. E a gente espera por você na próxima sexta, tá ok? Um abraço para você.